Olá, meu nome é Andeusa de Souza e, sob a orientação da professora Edilamar Oliveira, apresento a vocês nosso plano de atividade. O processo de implementação da Base Nacional Comum Curricular, o que dizem os professores. O nosso plano de atividades, ele foi apresentado à FACEP como parte dos requisitos de incentivo acadêmico, o BIA, como também é parte constituinte das atividades investigativas apresentadas no projeto de pesquisas políticas educacionais contemporâneas para a educação básica. Ou seja, é um estudo a partir das reformas curriculares e suas implicações na formação e no trabalho pedagógico. Foi cadastrado na Propesc com vigência para o período de 2020 a 2024. Está ligada ao grupo de pesquisa em educação, políticas e práticas pedagógicas. Este plano, ele tem como objeto de estudo a relação entre o processo de implementação da Base Nacional Comum Curricular no ensino médio e a compreensão dos professores sobre esse processo. É importante ressaltar que o debate sobre a BNCC não é novo, na medida em que já foi contemplado em outras ações governamentais. A BNCC, enquanto política curricular implementada na educação básica por meio da Resolução de número 2, de 22 de dezembro de 2017, na educação infantil e no ensino fundamental, e da Resolução de número 4, de 17 de dezembro de 2018, no ensino médio. Inscreve-se no quadro de aprofundamento das reformas de cunho neoliberais na sociedade brasileira. Considerando a isso, o processo de implementação da Base Nacional Comum Curricular nos instiga o seguinte questionamento: como os professores têm recepcionado a implementação da BNCC? E qual a sua compreensão sobre esse processo? Bom, com isso, temos objetivos a serem alcançados diante do nosso plano de trabalho. O objetivo geral é analisar o processo de implementação da Base Nacional Comum Curricular na educação básica, a partir da compreensão dos professores. Os objetivos específicos é situar historicamente o processo de construção da Base Nacional Comum Curricular, identificar as ações adotadas pelo MEC para a implementação da Base Nacional Comum Curricular, como também levantar a compreensão dos professores sobre as ações desenvolvidas na implementação da Base Nacional Comum Curricular. Sobre a nossa fundamentação teórica, vale ressaltar que a abordagem a respeito da BNCC se dá nos marcos das discussões no campo do currículo escolar. Sendo assim, o currículo escolar está diretamente ligado aos espaços de lutas e disputa da formação humana. Portanto, o currículo trata das finalidades da educação e da escola, o que nos faz pensar as seguintes questões: para que ensinar? O que ensinar? Como ensinar? Complementando, a Base Nacional Comum Curricular, ela foi marcada por intensos processos de disputas. Disputas entre representantes da sociedade civil, educadores, movimentos sociais e entidades acadêmicas, como também o movimento empresarial, do qual ficou conhecido como Movimento pela Base. A BNCC ela teve seu processo de elaboração em 2009. Trata de questões relativas ao trato. O conhecimento está totalmente ligado à sistematização e organização metodológica, como também tem os desdobramentos na organização do trabalho pedagógico na escola e no trabalho docente. A nossa metodologia, as atividades que serão desenvolvidas, a nossa abordagem ela parte de uma natureza qualitativa de pesquisa. O campo de investigação será constituído por 2 escolas da rede estadual, localizada na cidade do Recife. Bom, com isso, o pesquisador em contato com a realidade, ele depara-se com diversas fontes de conhecimento, do qual ilumina o objeto de estudo sobre a ótica de diferentes olhares. Sendo assim, ajuda na melhor delimitação do problema,
dos objetos de pesquisa e das opções metodológicas. A nossa revisão da literatura será direcionada às políticas educacionais, currículo e BNCC. Os procedimentos que serão utilizados, os instrumentos para a coleta de dados, serão análise de documentos, entrevista semi-estruturada. O tratamento e análise dos dados, tomamos como referência o análise de conteúdo proposto por Bardi, Ou seja, segundo a autora, o análise de conteúdo consiste no conjunto de técnicas de análise das comunicações. Complementando, o levantamento bibliográfico que trata do processo de elaboração da BNCC, bem como a realização de estudos e reflexões das questões apresentadas na literatura. O levantamento de documentos do MEC, que trata das ações e orientações adotadas no processo de implementação da BNCC. A entrevista com os professores participantes da pesquisa, para identificar sua compreensão sobre o processo de implantação. Diante da nossa pesquisa, da nossa leitura bibliográfica, temos resultados esperados diante do nosso plano de atividade. Ressaltamos que os resultados desta investigação poderão contribuir para a compreensão das relações entre políticas educacionais, reformas curriculares e formas de organização do trabalho pedagógico na escola e pelo professor, bem como impulsionar o debate entre as reflexões nas instituições responsáveis pela formação docente e entre os professores da educação básica. Essas são as nossas referências, do nosso plano de atividade, escolhido por minha orientadora, Edilamar. Com isso, sob a orientação da professora Edilamar, é um prazer estar participando do Pré-Conic. E esse foi o nosso plano de trabalho.